Pastor Nairo, pode passar. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus vivo, Deus maravilhoso. Pai, nesta noite, oro pela vida do teu servo. Tenho certeza que o Senhor vai usá-lo com muito poder, com muita glória e com muita unção. Pai, fala conosco através da tua palavra. Eu, Deus, continuo operando, agindo e fazendo a tua obra, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero estar sobre os vossos pés. E abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 8, e o versículo de número 41, 42 e o versículo de número 49. Enquanto que os irmãos vão procurando, quero tributar a Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração seja dado ao Cordeiro de Israel aqui nesta noite. Quero também externar a minha gratidão pela vida do nosso irmão e cacique Marciano. Irmão do irmão chega tá com amigo que tá irmão Fredenildo, irmão do tinha chega que tá com participar. Irmãos, momento tata em Curoma. Povos originários que somos da tribo Caigangue, cara, em que sistema tá em Curoma. Ainda muitas vezes que poder tu yak tu yung shorga hara eng tataga tu lutagi que mo eng tatakangut hoya eng takasiki na de liderança nante de tem querinho de tem povo querinho. Irmãos, que tem uma roda já que tá com dia especial tá aqui ayang matupeming kombenya chande não toy kita com na tá pirta na inuinta connecting. Hara siya mandando toy que está firme na. Cadê uma roda? Aos demais irmãos, Pastor Sansão, Deus abençoe. Todos irmãos, todos. Fredenildo é que nem um pai para mim, né, irmão? Isso aqui sempre, desde o ano de 2022, estivemos aí pela primeira vez, né, pregando por aqui. E desde aquele dia, diariamente, né? Todo dia quase todo mês. Quem achou o texto bíblico diz amém. Joabes, meu amigo, Deus abençoe. Adelar, Deus também te... Irmãos, estou muito feliz, tá bom? Estou muito feliz. Quem achou o texto diz amém. Vamos ler capítulo 8 de Lucas. Eu não vou fugir da mensagem que o irmão pregou. Foi de Deus. Eu tinha outra mensagem, mas eu não sou tolo. Eu vou pregar o que ele pregou. Tá bom? Versículo 41 e o versículo 42 e o 49. Vamos ler. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era um governante da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, pedia-lhe que fosse à sua casa. Porque ele tinha uma única filha, de cerca de 12 anos, que estava à morte. Mas, quando ele ia, as multidões o apertavam. Versículo 49. Enquanto ele ainda falava, veio alguém da casa do governante da sinagoga, dizendo: a tua filha está morta, não incomode mais o mestre. Coloca a tua mão no teu coração, oremos. Pai, esta é a tua palavra. O Senhor é que faz, o Senhor é que opera, porque o poder é teu, a glória é tua. Somos simplesmente servos, se faça a tua vontade, em nome de Jesus. E você senta dando glória para Deus. Temos 36 minutos para pregarmos, tá bom? Então aguenta aí, não vou passar da meia-noite. Vou ser breve, eu vou pregar uma mensagem textual.
para você entender o que eu quero pregar. Queridos, o texto que nós acabamos de lermos no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 8, versículo 41, 42 e 49, nos traz à memória um homem chamado Jairo, um chefe da sinagoga. Sinagoga este onde os judeus se reuniam para cultuar a Deus. E Jairo era a responsabilidade de Jairo cuidar a sinagoga. A responsabilidade de Jairo era organizar a sinagoga. Era Jairo quem colocava para quem ia orar, quem ia interpretar a lei. Era Jairo que organizava este local chamado sinagoga. Era Jairo quem colocava quem ia dirigir o culto dentro daquela assembleia. É este mesmo Jairo que também é uma pessoa respeitada dentro da comunidade, da sociedade aonde ele está. A vida financeira de Jairo era uma vida financeira estável. Só que, porém, em algum determinado tempo, Jairo vai se deparar dentro de um problema. E este problema não está acontecendo dentro da sinagoga. Eu vou repetir. O problema que Jairo estava agora enfrentando, no versículo 41, 42 e o versículo 49, ele não estava enfrentando dentro da sinagoga, mas agora Jairo estava enfrentando um problema dentro da sua casa. Diga comigo, casa. Quando eu falo de casa, eu falo de família. E Jairo tinha uma família, Jairo tinha uma esposa e também tinha uma filha. E o texto é bem claro em dizer que a filha de Jairo tinha quantos anos? 12 anos. E o texto afirma dizendo que em um certo determinado tempo esta menina vai entrar em um tipo de uma doença. E esta menina vai literalmente perdendo as forças físicas e está agora quase morta. E o texto vai nos dizer que Jairo, segundo alguns pensadores, alguns eruditos da Bíblia Sagrada, Jairo vai entrar dentro da sua casa e observar aquela situação em que ele estava. Agora a situação de Jairo é tão grave, porque a única filha dele que ele tinha agora está morrendo. Então perceba comigo a preocupação de um pai com uma filha que ele carregou no seu braço, uma filha que ele viu crescer, uma filha que ele alimentou, ele ajudou, e agora ele está vendo a filha dele morrendo. Então perceba aqui comigo nesse contexto que Jairo vai entrar dentro de um problema que ninguém gostaria de entrar. Quem de nós nunca teve estas preocupações de ver os nossos filhos no leito de cama, de ver o nosso filho deitado à beira da morte, e nós ficamos diante daquele problema frustrados, decepcionados. Só que algo que me chama mais atenção é que Jairo tinha ouvido falar de Jesus. Eu vou rasgar o verbo. Ainda tem esperança para crente. Ainda tem esperança para você. Ainda tem esperança. A morte não vai invadir a tua casa, porque o dono da vida está chegando. Pega na mão de alguém que está do teu lado. Pegar na mão de alguém, irmão, não é monotonia, até porque nós somos pentecostais. Pegar na mão é termômetro de crente pentecostal. Olha para ele e diga para ele: a morte não vai entrar na tua casa, a morte vai sair, porque o dono da vida vai chegar. E Jairo, ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar que Jesus, pelas mãos de Jesus, se operava milagres.
pelas mãos de Jesus, cego enxergou. Sabe o que Jairo vai fazer? Jairo, ele vai tomar uma atitude. E o texto é bem claro em dizer que era um homem respeitado. Mas diante daquela situação, diante daquele problema, Jairo vai fazer o quê? Ele vai ter uma atitude. Porque ele ouviu falar de Jesus. O tema desta mensagem é: a última palavra é de Jesus. E Jairo ouviu falar de Jesus. Sabe o que ele vai fazer? E no mesmo tempo em que a filha de Jairo estava moribunda, quase morrendo, Jesus está entrando na cidade de Cafarnaum. Eu tenho algo de Deus para entregar. Eu não vim dizer aqui que Jesus já está entrando. Jesus está aqui, ó. Só que tem gente que não percebeu ainda. Eita glória, tem gente que veio aqui só para estar, só para participar. Tem gente que veio aqui só para ver o cantor, o pregador, e não está vendo que Jesus está na casa. Deixa eu ver quem está contemplando a glória. Deixa eu ver quem está entendendo que Ele está. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão. O grandão da Galileia já entrou, já está na aldeia de Ligeiro. Todo mal já caiu por terra. Posso falar em línguas estranhas? Posso. Remando que patarabacata. E me di canto que patatatata. Remandore, cadê? Só eu estou aqui? Ou tem mais alguém com canela de fruto? E patará. E mandou que pá. Jesus está aqui. Ele está. Jairo ouviu falar que Jesus está entrando. Sabe o que ele fez? Tomou uma atitude. Jesus está entrando e Jairo vai tomar uma atitude. Primeira atitude, se posicionou. Segunda atitude, ele disse: eu vou lá. Ah, meu Deus, eu vou falar. Tem gente, irmão, eu vou falar, me perdoe, porque eu não estou aqui por causa de agenda. Tem gente, irmão, que só quer ficar esperando de braço cruzado, quer ficar esperando. Só que você, para receber alguma coisa de Jesus, você tem que ter um posicionamento, uma atitude. Qual foi a atitude da mulher do fluxo de sangue? Ela não olhou para o seu problema, ela olhou para tocar em Jesus. Qual foi a atitude de Zaqueu? Ele disse: eu vou lá ver quem é Jesus. Qual foi a atitude de Bartimeu? Eu vou gritar e eu vou chamar a atenção de Jesus. Não adianta querer milagre, meu irmão, se você não tem atitude. Não adianta querer porta aberta se não quer orar. Não adianta querer ser reconhecido lá fora se não quer pagar preço. Quer ser reconhecido, paga preço. Atitude. Quer que Deus abra o céu? Coloca a cara no pó. A nossa geração quer só aparecer, só quer aparecer, só quer holofote, só quer aplauso, mas não quer pagar preço. Me perdoe, irmão Sansão, a gente quer só aparecer, quer pregar para a multidão, mas o que está faltando é joelho no chão e a cara no pó e dizer: Jesus, eu estou aqui. Lá vai Jairo, ele toma uma atitude, ele deixa a sua filha quase morta na sua casa. Que pai é este? É um exemplo de pai.
Ele bem poderia estar com a filha dele, cuidando dela. Só que esse pai é diferente. Eu acho que esse pai é um índio, um homem lutador, perseverante, não quer desistir, não quer parar. Eu acho que é um índio, porque ele deixa a filha dele em casa para ir até Jesus. O que você deixou na sua casa? O porquê você está aqui? Qual o motivo de você estar participando deste culto? Qual o problema que você deixou na tua casa para estar aqui? Sabe o que eu deixei em casa? Eu deixei 3 filhos, uma esposa. Ela disse: Nairo, eu já tenho a última carne dentro da geladeira, mas deixa Deus te usar. Lá vai Jairo. Lá vai Jairo. Eu imagino Jairo desesperado caminhando, porque ele deixa, e o texto é bem claro em dizer que quando Jairo já sai da sua casa, a filha dele morre. É o texto. No Evangelho de Mateus e Marcos está bem registrado que a filha dele morre após que ele sai de sua casa. Então perceba, queridos, que a atitude dele fez com que ele perdesse alguma coisa em um determinado tempo. Você está entendendo? Muitas vezes a tua atitude vai fazer com que você perca algumas coisas. Você está entendendo? Você está entendendo? Às vezes a tua atitude vai afastar amigos. Às vezes a tua atitude vai afastar aquele grupinho de amigos que só quer ter o bem quando você tem isso aqui, quando tem churrasco e Coca-Cola na tua casa. Mas quando você tiver um posicionamento e dizer: eu vou orar, ninguém quer ir junto, ninguém quer pagar preço. Que amigo é esse? Faz amizade com alguém que vai te ajudar, alguém que vai na igreja, debaixo de sol, debaixo de frio, debaixo de chuva, mas não para, porque o propósito é: eu vou até Jesus, eu vou até Ele. A melhor parte, a melhor coisa, o melhor fatinho de bolo ficou para o último. Porque pregador? Porque ainda tem milagre na casa. Jesus ainda está na casa. Se coloca de pé. Yong yongra, yong yongra, yong yongra, yong yongra. Epataraba cantoquepa. Give him praise. Give him glory. Lá vai Jairo. Vem para cá, pastor, vem para cá. Vem para cá. Quando Jairo chega diante de Jesus, ele não pediu olhando para o rosto de Jesus. Ele não olhou nos olhos de Jesus e disse: Jesus, vai lá em casa. Porque... Não, ele se jogou aos pés de Jesus e implorou, dizendo: Jesus, vai lá na minha casa. 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 Sabe o que eu entendo com isto? Jogando-se aos pés de Jesus fala de sensibilidade, porque quem é sensível a Jesus, ele se joga aos pés dele. E quando você se joga, tem resposta, tem algo. Quando você se joga aos pés de Jesus, o céu se abre, a glória invade, o poder desce, a porta que está fechada se abre, a carteira que não foi assinada é assinada, a saúde volta à estabilidade. Olha lá atrás, olha ali. Levanta a tua mão direita lá no céu e implora para Jesus, dizendo: Jesus, vai lá em casa, vai lá no meu emprego, vai lá no meu amigo, vai lá no meu pai, vai lá, convida Jesus para ir lá na tua casa.
Quem sabe você perdeu alguma coisa lá dentro da tua casa, perdeu filho para o mundo, perdeu filha para o mundo, mas peça para Jesus esta noite. Jesus, vai lá em casa, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Ele olha para Jairo, segundo o que o texto afirma, enquanto que Jairo estava aos pés de Jesus, vieram alguns enviados por Satanás, trazendo uma notícia para desestabilizar Jairo, dizendo: Jairo, pare de incomodar o mestre, chega desse escândalo, porque a tua filha está morta. E quando Jesus ouve esta palavra, ele diz: Jairo, apenas crê, porque a tua filha não está morta. Porque Jesus, escute, Jesus é especialista em levantar morto. Lembra de Lázaro? Lázaro estava morto, mas quem apareceu? Jesus. Lembra do filho da viúva de Naim? Estava morto, mas Jesus ressuscitou. O Cristo que eu prego ainda tem poder para levantar morto, para levantar coxo, para levantar paralítico, para curar. Oh, aleluia, Deus poderoso e maravilhoso, Pai, Pai amado, aleluia. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pela vida do teu servo.